Alô, meus queridos, graça e paz a todos. Estudando aqui o livro de Números, capítulo 5, a gente vê algumas das advertências que Deus fez a Moisés, para que Moisés levasse ao povo esse que Deus tirou do Egito, terra de más obras, terra de imoralidade sexual. O Egito, no Antigo Testamento, era uma representação do inferno, tá? E o deserto seria a passagem até a Terra Prometida, a Canaã. Então, meus amados, no deserto, eles tiveram muitos acontecimentos, muitas provações no deserto. Isso todos vocês já sabem. E esse Números, capítulo 5, ele fala sobre a pureza do acampamento. Então o Senhor disse a Moisés, Números 5, ordene aos israelitas que mande para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habito entre eles. Deus habita com eles no acampamento. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Amados, muitos de vocês podem dizer assim, Wellington, isso aí é Antigo Testamento. Amados, não existe o modo de Deus agir. Deus não muda. Como não, Wellington? Como Deus não muda? Deus sempre quis um povo remido, um povo santificado. Deus sempre quis os seus filhos obedecendo. Mas só que o povo de Deus era de dura serviço. Continua sendo. E Deus várias vezes chamou esse povo colocando um espírito novo neles, para que viesse a obedecê-lo, porque senão todos eles pereceriam no deserto. Deus sempre deixando remanescentes. E amados, Deus ordena que o meio dele, onde Deus está, não pode haver aqueles que contaminam o seu povo. Pois um pouco de fermento leveda toda a massa. Antigo Testamento, sim. O que era lepra no Antigo Testamento? Era uma representação do pecado. Tem uma passagem que diz assim, Levítico capítulo 14, versículo 34. Quando entrardes na terra de Canaã, saindo do deserto, entrando na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra de vossa possessão. Casa da lepra, a praga da lepra, ou o mofo. Todas essas coisas eram representação do pecado. É Deus quem envia. Por isso que eu li para vocês agora, Levítico capítulo 14, versículo 34. Repetindo, quando entrares na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra de vossa possessão. Então é Deus quem envia a praga da lepra. Isso é uma provação. Deus não envia, então é para o pecado ficar entre nós? Não. Isso é uma provação. Deus prova o seu povo o tempo todo. Antes ele falou que tinha que expulsar do acampamento o leproso. Tá? Então, meus amados,
aqui ó, em Salmos capítulo 11, versículo 5, diz assim, ó. Salmos capítulo 11, versículo 5. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma Deus odeia. Então, Deus prova o justo. Como é que Deus provava ali no seu acampamento? Enviando a lepra, justamente para que eles obedecessem, expulsassem o leproso do seu acampamento. Como é que Deus prova o justo? Vindo agora para o Novo Testamento. Para o Novo Testamento. A gente sabe que no Novo Testamento o povo de Deus é a igreja. É a igreja. E aqui fala-se do pecado, que outrora era lepra, um mofo. E isso tudo é pecado. E Deus sempre, desde lá de Levítico, Gênesis, sempre ordenou para que nós expulsássemos o iníquo do nosso meio. Deus estava falando do seu povo. No Novo Testamento, está falando da igreja. Tá? E aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 17 ao 18, diz o seguinte. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 ao 18. Portanto, saia do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Não toquem em coisas impuras, e eu, Deus, receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, olha como eu estou colocando aqui bem explicadinho, estou vindo lá do Antigo Testamento, tá? Caminhando agora, já estou em 2 Coríntios. Deus ordena que expulse o leproso do nosso meio. No Novo Testamento, Deus ordena que expulse do nosso meio aquele que se diz ser cristão, o pecador, expulse aquele que pratica o pecado, aquele que não quer se arrepender, que quer continuar no pecado. Então, agora nós podemos ir para 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Então, aqui está dizendo a pessoa que se diz ser irmão. Então, eu sou crente. Você é crente? Sim, eu creio em Jesus Cristo, fui batizado, eu tenho o Espírito Santo. Aí você vê as obras dessa pessoa, porque ninguém é salvo por praticar obras, mas demonstra as suas obras, a sua salvação pelas obras. E você vê as obras da pessoa que se diz ser irmão. Ele ali é um imoral, é um avarento, é um idólatra, é um caluniador, é um alcoólatra ou um ladrão. Como é que um cristão pode ser ladrão? Como é que um cristão pode querer passar alguém para trás? Como é que um cristão pode estar adulterando? Como é que um cristão pode estar se deitando com a namorada como se fosse marido e mulher? Onde diz em Mateus 19:9, diz o quê? Que Jesus falou: o homem que se divorcia sua mulher e se casa com outra comete adultério, para casado. E quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério com ela, exceto em casos de fornicação, que é pessoas que são namoradas, que se deitam junto. Nesse caso, tem que repudiar. Mas se eles não quiserem se repudiar, eles estão dando mais obras. Vocês estão entendendo, meus amados? Como é que não é difícil entender isso? E vamos lá para Efésios para terminar. Capítulo 5, versículo 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-na à luz. Então, nós, cristãos, não podemos participar daqueles que se dizem ser irmãos, mas praticam as mesmas mais obras dos pagãos, que são praticantes do pecado. Temos que expor isso à luz. Advertir o irmão. Você está praticando tal pecado, você está roubando, você é um avarento, você é um caluniador. E se ele continuar no pecado, chama outro irmão. Não é fazer fofoca na igreja, não.
chama outro irmão para poder advertir esse irmão que está continuando na prática do pecado. Chamou o irmão e quando não conseguiu advertir esse irmão, ele continua a prática do pecado, leva o representante local. E o representante local, se ele não largar esse pecado, tem que expulsar do nosso meio. Aí eu lhe pergunto, a gente vai falar essa verdade bíblica aqui para os irmãos em Cristo, sabe o que eles vão falar? Não existe igreja perfeita. Se vocês pensarem que a igreja é um templo físico, realmente não existe, porque isso nunca foi representação de Cristo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós somos o tabernáculo. Nós somos a igreja. Então, é isso que vocês têm que entender, meus amados. Olha só que simples versículos que eu coloquei aqui de alguns capítulos, fáceis de compreensão. Só basta vocês estudarem. Tá bom? Fiquem os irmãos na paz de Senhor Jesus.